Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa segunda aula, então, da disciplina de Química Geral, no primeiro semestre de licenciatura em Física, aqui do IFMT Campos Pontes e Lacerda, Fronteira Oeste. Bom, na aula anterior, na aula 1, nós trabalhamos com a questão da distribuição eletrônica e estrutura de Lewis, certo? Vimos um pouco também sobre carga formal, tudo vinculado à estrutura de Lewis. Então, essa é a nossa base para esse estudo, tanto da estrutura de Lewis, carga formal, e o conteúdo agora que nós vamos entrar, que é geometria molecular. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em geometria molecular, pessoal, o que quer dizer geometria? Geometria é como esses átomos estão dispostos no espaço, através de quê? Dessas ligações químicas. E o que faz o direcionamento desses átomos é sempre o elemento central. Então, o elemento central, ele vai direcionar essa conformação desses átomos e nos dizer como que eles estão espalhados dentro dessa molécula em si, beleza? Bom, vamos lá. Então, essas formas espaciais moleculares, através dessas estruturas de Lewis, eles fornecem a conectividade atômica, ou seja, eles nos mostram o número e os tipos de ligações entre os átomos, beleza? Então, por exemplo, quando eu pego aqui o tetracloreto de carbono, que é o CCl4, ele me diz o quê? Que o carbono é o elemento central. Aqui está uma dica também, pessoal. Sempre que eu tiver na molécula o elemento carbono, normalmente, na maior parte das vezes, o carbono vai ser o elemento central, certo? Neste caso, então, o carbono é meu elemento central, certo? E eu tenho os 4 cloros em volta deste carbono, formando um ângulo de 109,5, certo? Nós vamos ver que esse modelo, essa geometria, é chamada de geometria tetraédrica, certo? Então, é exatamente isso aqui, onde eu tenho o carbono no centro, certo? E aonde eu tenho aqui cada cloro aqui em uma extremidade, dando um ângulo aqui de exatamente 109,5 graus, beleza? Isso é a geometria dele. Então, essas formas espaciais, elas são, a teoria que diz como essas formas são organizadas, é chamada de repulsão do par de elétrons no nível de valência. Parece um nome grande, estranho assim, mas nada mais é do que a repulsão que esses elétrons de valência do átomo central tem, é ele que vai nos dizer qual que é a conformação, qual que é a estrutura, a geometria molecular da molécula. Beleza? Então, aqui, as primeiras geometrias moleculares mais simples que eu tenho, linear, certo? Linear aqui, pessoal, eu tenho um átomo no centro, certo? E 2 átomos aqui ligados nesse átomo, é chamado de geometria linear. Um exemplo dele, CO2, a molécula de CO2. Angular é onde eu tenho um elemento no centro, tenho 2 átomos aqui também, só que ele é angular por quê? Porque aqui em cima do enxofre eu tenho pares de elétrons não ligantes. Por quê? Esses pares de elétrons, eles ficam em cima do enxofre. Como os elétrons não estão ligados, ele tem uma repulsão maior. Essa repulsão faz com que ele empurre essas ligações do oxigênio para baixo, certo? Por isso que ele fica mais, um ângulo menor do que quando ele é linear. Trigonal plano, um átomo no centro, 3 ligados nele. Trigonal, piramidal trigonal, é aqui, eu tenho também um átomo no centro e 3 ligados nele, mas ele fica nessa conformação por quê? Porque ele tem pares de elétrons isolados aqui em cima que empurra esses átomos para baixo, beleza? Forma de T é a mesma coisa. Bom, o linear, o ângulo entre eles é de 180 graus, o trigonal 120, a tetraédrico 109,5, certo? A bipirâmide trigonal, ele tem aqui um ângulo de 90 graus, certo? E o outro ângulo aqui de 120 graus entre os átomos. E o octaédrico é um ângulo de 90 graus para todos os átomos. Bom, o que acontece? A tetraedra, pessoal, que é a forma que eu tenho um átomo no centro e 4 em volta dele, certo? E não tenho pares de elétrons isolados, e essa é a forma tetraédrica. Quando eu retiro este átomo daqui, por exemplo, certo? O que acontece com ele? Ele forma uma piramidal trigonal. Beleza? Se eu for lá e tirar mais um átomo dessa piramidal trigonal, ela forma angular. Então, na verdade, essas geometrias, elas estão ligadas diretamente uma na outra, certo? Conforme ele for
tirando, digamos assim, essas conectividades ali, ele vai mudando a sua geometria e mudando o nome dela, beleza? Então, aqui, por exemplo, quando eu falo para vocês o arranjo linear, ele é um ângulo de 180 graus. Já o trigonal plano já é um ângulo de 120. E o tetraedro, um ângulo de 109,5 graus. Bom, o bipirâmide trigonal, ele já tem um ângulo de 90 graus aqui, certo? E 120 entre esses átomos que ficam aqui no centro, beleza? E o octaedro é um ângulo de 90 graus para todos os átomos conectados. Bom, como eu falei para vocês, como desenhar a estrutura de Lewis? Esse é o primeiro passo, pessoal. Então, sempre você tem que escolher o átomo central. O átomo central, se for um carbono, na maior parte das vezes o carbono é o átomo central. Se não tiver carbono, aí você analisa aquele elemento que aparece uma única vez, certo? Então, se ele repete uma única vez, ele vai ser o seu átomo central. Neste caso aqui, a molécula de amônio, que é o NH3, eu vou distribuir os elétrons na camada de valência, montar minha estrutura de Lewis, olha aqui minha estrutura de Lewis, ele está com um par de elétrons não ligante, que são essas bolinhas vermelhas aqui, que não está ligada. O arranjo dele, pessoal, que é chamado de arranjo eletrônico, é tetraédrico, certo? Isso quer dizer o quê? Que o arranjo dele, no caso, eu tenho aqui 3 hidrogênios, e na parte de cima eu tenho um par de elétrons não ligantes, que não está ligado com ninguém. Isso é chamado de arranjo tetraédrico. Beleza? Só que a geometria dele é a geometria aqui, essa geometria dele, então, é uma geometria chamada piramidal trigonal, certo? Por quê? Porque quando eu falo geometria molecular, ela está ligada diretamente nos átomos, ele não considera os elétrons não ligantes. Então, arranjo eletrônico, você considera tudo, o que está ligado e o que não está ligado, neste caso, a amônia seria tetraédrico, e a geometria molecular, eu só considero os átomos, eu desconsidero, na contagem, né, os elétrons não ligantes. Bom, neste caso aqui, então, o dióxido de carbono é uma molécula linear, certo? Aqui, BF3, trigonal plano, certo? Já essa molécula aqui, NO2, ela já é angular, porque ele tem um par de elétrons livres aqui. Agora, a geometria, se eu fosse considerar o arranjo eletrônico, ele também seria trigonal, certo? Mas a geometria molecular, neste caso aqui, é angular. Beleza, próximo. Aqui eu tenho o arranjo tetraédrico. Neste caso aqui, ele é tetraédrico, certo? Porque ele tem um átomo no centro e 4 em volta, que é o metano, certo? Aqui, a molécula de amônia, eu já tirei esse átomo de cima, agora ele ficou com 3 conectados embaixo e um par de elétrons livres em cima. Agora ele já não é tetraedro, o arranjo eletrônico é tetraedro, mas a geometria molecular é chamada de piramidal trigonal, certo? Agora, neste caso aqui, eu tirei mais um elétron, certo? E agora eu tenho a molécula aqui de água, certo? A molécula de água agora, o arranjo eletrônico é tetraédrico, porém a geometria molecular dela é angular. Então é muito importante se atentar quando o exercício estiver pedindo para você. Ou o arranjo eletrônico, ou a geometria molecular, ou os dois. Arranjo eletrônico considera todo o arranjo da molécula, tanto os átomos conectados como os elétrons não ligantes, certo? E a geometria molecular considera apenas os átomos ligantes. Bom, aqui da mesma maneira, a bipiramidal trigonal, a geometria molecular dela do PCl5, certo? Aqui, gangorra, SF4, neste caso aqui ele perdeu um átomo aqui, um ligante, certo? O arranjo eletrônico desses 4 aqui é sempre bipiramidal trigonal, porém a geometria molecular é diferente. Agora aqui é gangorra, que ele perdeu um, se ele perder um outro ligante, vira geometria em forma de T, certo? E o outro aqui fica linear. Observe, pessoal, que no xenônio F2 aqui, ele é linear, certo? Igual o CO2 aqui, linear. O nome é linear, certo? Por quê? Porque, angularmente falando, eles têm a mesma geometria. Porém, se vocês observarem, o arranjo eletrônico é diferente. O arranjo eletrônico do xenônio F2 é uma bipirâmide
bipiramidal trigonal, só que a geometria molecular dela é linear, beleza? Então, vai acontecer casos que vocês têm elementos diferentes, moléculas diferentes, com a mesma geometria molecular. Bom, octaedro, que eu tenho um elemento no centro e 6 em voltas, essa é a forma octaédrica, beleza? Piramidal quadrada, eu tiro um elemento desse e fica com um par livre, então ele vira piramidal quadrada, e agora quadrática planar, certo? Eu tiro um outro, os dois desse eixo aqui, certo? Então ele fica igual um quadrado mesmo, um quadradinho ali, como se fosse um drone, certo? Então é parecido com o drone aqui, seria as 4 hélices assim, do drone e aqui no centro, certo? Então, a quadrática planar é o arranjo eletrônico octaédrico, só que a geometria molecular é uma quadrática planar. Bom, esse daqui é os eixos que nós chamamos, né? Uma ligação axial, que são essas aqui que estão no sentido vertical, e essa aqui é a ligação equatorial, certo? Então, essas ligações aqui, elas estão aqui no plano, certo? Horizontal, e essa ligação axial, elas estão no plano vertical aqui, e aqui formando um ângulo de 90 graus, certo? Não forma exatamente um ângulo de 90 graus aqui, beleza? Bom, aqui então, quando existe uma diferença de negatividade entre dois átomos, a ligação entre eles é polar. É o que eu falei para vocês. Então, nós temos, da mesma maneira que nós temos moléculas polares e apolares, temos ligações covalentes polares e apolares também. Neste caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui no átomo, na molécula de CO2, eu tenho 2 dipolos aqui. Aqui eu tenho um polo, certo? Do carbono e do oxigênio, e aqui outro polo do carbono e do oxigênio. Porém, estão aqui em sentidos opostos. Então, o momento de polo dele vai ser zero. Porque, digamos que fosse mais um para cada lado, mais um para cá, mais um para cá, certo? Vai dar zero esse momento. Então, ela seria uma molécula apolar. Agora, eu já tenho uma diferença, certo? Olha só como é importante a geometria molecular, pessoal. Ambos as moléculas, ó, eu tenho 3 elementos. Carbono no centro, oxigênio de um lado, oxigênio do outro, ou seja, 3 elementos, né? 3 átomos. E aqui da mesma maneira, oxigênio no centro, hidrogênio e hidrogênio. Tem 3 átomos aqui também ligados. Porém, aqui eu tenho uma molécula linear e aqui eu tenho uma molécula de geometria angular. Por quê? Porque aqui eu tenho pares de elétrons isolados. Agora, o momento de polo, ele vem para cá, do hidrogênio para o oxigênio, porque o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, então ele puxa a densidade eletrônica, formando, então, aqui um momento negativo e aqui um momento positivo. Isso diz o quê, então? Que a molécula da água é uma molécula dipolar ou bipolar, certo? Então, por isso que a água é considerada um solvente universal, porque ela tem um polo positivo e um polo negativo. E justifica-se a questão do polo positivo e negativo exatamente por causa dos dipolos das ligações. Então, aqui na região do oxigênio, que é onde está vermelhinho aqui na foto, nesse mapa aqui, de polaridade, ele mostra onde os elétrons estão localizados. Então, a geometria molecular é muito importante, principalmente para os estudos de polaridade, de solventes, para entender o que é mais polar e o que é menos polar, e por que é, beleza? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o ácido clorídrico, então aqui é uma molécula polar, certo? Aqui, já o BF3 é apolar, porque todos os dipolos aqui estão puxando para um lado, certo? Então, aqui, o tetracloreto de carbono também é apolar. Já a amônia, ela é uma molécula polar. Por quê? Olha só, aqui o dipolo está indo tudo para o nitrogênio está puxando essa carga dos elétrons aqui, então eu tenho um polo negativo aqui e um polo positivo na região do hidrogênio. Agora, pessoal, presta atenção. Olha só que interessante. Nessa quinta molécula aqui, eu tenho o carbono no centro, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e um átomo de cloro. O que ele fez aqui? Ele pegou o metano, que seria 4 hidrogênio, que aí seria uma molécula apolar, tirou o hidrogênio e colocou o cloro. No momento que ele trocou o hidrogênio pelo cloro, agora eu tenho uma densidade eletrônica sendo puxada para o lado do cloro, certo? E agora formando uma molécula
polar, ou seja, um polo negativo nesta região e um polo positivo nesta região. Então, a geometria molecular, ela é extremamente importante para o estudo de polaridade, certo? Bom, pessoal, aqui então a gente fecha essa segunda aula, certo? Aqui a gente finaliza a segunda aula agora sobre geometria molecular. Então, é muito importante o estudo de geometria para os conceitos de polaridade, para a gente estudar o que é polar, o que é apolar. Então, tudo está baseado no sentido das estruturas de Lewis. Então, por isso que eu estou batendo sempre nessa tecla. Estudem a formação, como eu faço a estrutura de Lewis. Porque se vocês fizerem a estrutura de Lewis equivocadamente, vocês terão uma análise errada, tanto da carga formal quanto da geometria molecular. Beleza? Bom, na próxima aula, que nós iremos trabalhar somente a questão de resolução de exercícios. Então, nós vamos fazer exercícios de como construir estrutura de Lewis, de como fazer o cálculo da carga formal e de como montar a geometria molecular. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês. A lista de exercício, ela está lá no Google Drive, na parte de atividades, que essa lista será encaminhada para mim como avaliação da nota de vocês. Beleza, pessoal? Mais bons estudos, continue se cuidando aí em relação à pandemia, uso de máscara, uso do álcool em gel, sem fazer aglomeração, e vamos cuidar uns dos outros. Beleza, pessoal? Grande abraço aí, fiquem todos com Deus.